Boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, no ar jornal da Haqq TV. Vamos atualizar os dados referentes à Covid-19. O país registrou nas últimas 24 horas mais 86 casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando o cumulativo para 4.918 pessoas diagnosticadas com a doença desde o início, sendo 4.635 de transmissão local e 283 importados. Em termos de distribuição dos novos casos, 3 estão na província de Cabo Delgado, 18 em Niassa, 5 em Nampula, 2 na Zambésia, 3 em Tete, 4 casos para Sofala, 3 a Maputo, província, e 38 para a cidade de Maputo. Moçambique registrou mais 42 casos totalmente recuperados de vírus, totalizando 2.899, onde prevalecem até o momento 31 óbitos. Também mais outra nota, o presidente do Partido Renamo inicia este sábado uma visita de trabalho à província de Nampula, no quadro das ações de consolidação das bases daquela formação política. No maior círculo eleitoral do país, o SUFMUMAD deveria escalar sucessivamente os municípios de Nampula, Angoche, Ilha de Moçambique e Naquela Porto, atualmente sob gestão da Renamo. Depois de Nampula, o presidente da Renamo irá trabalhar na vizinha província de Cabo Delgado, com escala inicial do município de Chiuri. 301 estabelecimentos de ensino secundário das províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa serão abrangidas pelo plano de construção e reabilitação de sanitários no quadro do processo de criação de condições seguras para a retoma das aulas presenciais que se encontravam suspensas devido à pandemia do novo coronavírus. O plano vai absorver um investimento de cerca de 99 investimentos de, 99 milhões de meticais que serão geridos pelo Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água. O processo de consignação do plano teve lugar esta sexta-feira na Escola Secundária de Nampula e envolveu os fiscais e empreiteiros selecionados para a execução das obras, ato que foi antecedido de uma visita guiada aos sanitários daquele estabelecimento de ensino. O plano contempla 8 lotes e a sua execução terá um horizonte temporal de 3 meses. Esse ato que nós simbolizamos aqui significa que a partir de hoje os empreiteiros já podem ir ao terreno, começar a fazer os trabalhos. Dissemos aos empreiteiros que uma vez consignado, uma vez assinado o contrato, uma vez adjudicada essa obra, eles podem avançar, começar com os trabalhos. Aqueles que tiverem fundos próprios podem avançar, porque a partir da próxima semana começam a avançar com os adiantamentos de 20% de cada um dos empreiteiros, respectivo fiscal. E dissemos os empreiteiros para priorizarem mais as reabilitações, porque é mais fácil fazer substituições de sanitas, lavatórios, eletrobombas. Nós vimos aqui, por exemplo, quando fizemos a visita daqui do sistema dessa escola secundária de Nampula, os sanitários foram vandalizados. Pretende-se com a iniciativa dotar os estabelecimentos de ensino com sanitários em condições para viabilizar o processo de retoma segura das aulas presenciais que haviam sido interrompidas devido à pandemia do novo coronavírus. O nosso objetivo é termos as escolas com sanitários em condições, porque resultante da Covid-19 é preciso reabrir as escolas. E as escolas devem ser reabertas com sanitários em condições. Então foi por isso que houve esse mandato de nós fazermos a reabilitação das escolas e nós pensamos que no fim disso teremos as escolas em condições e os alunos, quando retornarem às escolas, terem os sanitários em condições para poderem se higienizar e fazer a limpeza das respectivas pessoas que estão nessas escolas. O gestor das obras pediu aos empreiteiros para primarem pela qualidade na execução e observarem os prazos estabelecidos para a sua conclusão. E para além da região norte, o plano de construção e reabilitação de sanitários contempla igualmente estabelecimentos de ensino das províncias do centro e sul do país.
Distritos costeiros de Mujinqual, Lar de Angoche e Moma, na província de Nampula, passarão a contar com uma rede de estradas devidamente melhorada até finais deste quinquênio. Para alguns populares ouvidos pela nossa reportagem, o plano poderá dinamizar o desenvolvimento socioeconómico da região. A informação foi confirmada pelo secretário do Estado da província de Nampula, que esta sexta-feira visitou as obras de reabilitação de um troço de 350 metros de extensão. Quando nós olhamos para a nossa província, a nossa expectativa é de que devemos conseguir dar continuidade primariamente à estrada que nós fizemos até Nametil, por forma a conseguir fazer chegar até Angoche. Mas também temos em nós que é prioritário pela dinâmica de produção, sobretudo os últimos desenvolvimentos na área econômica, o distrito de Moma. Também estamos a trabalhar para ver se conseguimos, nos próximos tempos, parcerias por forma a responder a esta questão. Liupo e Mujinqual têm se assumido como distritos que na produção pesqueira são bastante competitivos. É só olhar os dados dos últimos 2 anos, são distritos que o volume de produção pesqueira é bastante significativo. E, naturalmente, para podermos tornar o nosso produto competitivo, teremos que estudar a forma do seu escoamento, refreando os custos do processo, deste mesmo processo de escoamento. O plano de reabilitação de estradas foi recebido com enorme satisfação no seio de alguns cidadãos residentes na cidade de Nampula. Para os nossos entrevistados, a materialização do projeto constituirá um balão de oxigênio e com reflexos positivos na economia da província de Nampula e do país em geral. Até depois de eu ver, parece estar a terminar. Até pensei com o meu coração que parece que será que aqui vão terminar, por que não prolongar mais para lá? Sim, se prolongasse um pouco para lá, estava bem-vindo também. Sim. O que poderia significar isso para a economia da província de Nampula? Para a economia da província de Nampula, eu creio que isto talvez tenha que aumentar mais, porque desse lado também temos produção, desse lado também sinto que vê muitas coisas, por exemplo, negócio, estamos a falar de Namige, sim, tem aquela gente que saem de Angoche, em vez de passar do outro lado, e passam deste lado aqui. Sim, então, se aumentasse mais esses distritos que restam do outro lado, estaria bem-vindo. A estrada para nós, como eu sou do distrito, eu agradeço que é muito bom para chegar à nossa casa e estamos perto do hospital, já que acabou a boa para nós. Isso é muito obrigado para a estrada do nosso governo. Faz aqui onde nós estamos. Aqui há achamos que é importante porque nos tempos aqui havia muitas covas aqui. Os estudantes passavam mal. Para nós é normal. Também, se chegar lá no distrito lá, é normal também. Existem muitos pacientes também que sofrem de coisas esporágicas, necessários. Normais. Os distritos de Angoche, Moma, Lar de Liupo e Mujinqual são potenciais na produção agrícola e pesqueira. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique e Central Sindical em Nampula exorta os empregadores para o cumprimento das normas na contratação de novos trabalhadores no quadro da retoma das atividades contempladas no relaxamento de algumas medidas de restrição, visando fazer face à pandemia do novo coronavírus. A exortação foi feita pelo secretário provincial da OTM Central Sindical e surge na sequência de informações não confirmadas, segundo as quais muitas empresas que retomaram atividades estão a admitir novos trabalhadores em detrimento daqueles que tinham os seus contratos suspensos devido à pandemia do novo coronavírus. Condições dessas, de facto, é um pouco triste. É um pouco triste porque alguém estava a trabalhar, mas por uma situação que não é da vontade de ninguém, tem que ser substituído. De facto, é um assunto triste. O que nós apelamos, os empregadores, é seguir as normas. Se é que numa situação dessas, a empresa tem que reduzir os trabalhadores, o que se recomenda é a suspensão dos
contratos. O nosso apelo que nós deixamos é que, de facto, os empregadores não deviam fazer isso. Não devem fazer isso. Se existem trabalhadores que estavam no contrato até a esta situação e suspenderam o contrato, então, quando acharem que a situação está a melhorar, voltem a chamar aqueles que estavam a trabalhar para garantir os seus postos de trabalho. Esse é o nosso apelo, porque se acontece isso, é sem dúvidas que violação da lei. Durante o primeiro semestre do ano, de acordo com dados na posse daquele organismo, cerca de 43 empresas ficaram diretamente afetadas pela pandemia, fazendo com que 517 trabalhadores ficassem sem os seus postos de emprego. Desses 517 trabalhadores, 5 foram infectados diretamente com a doença nesta nossa província. Dos 5 infectados, 4 foram internados. Estou a falar do balanço de dia 31 de julho. E desses 4 internados, 2 perderam a vida. 517 trabalhadores afetados, 79 voltaram a trabalhar. Até nessa data em que nós estávamos a fazer o balanço, 79 trabalhadores voltaram a trabalhar e 76 foram indemnizados. Significa que estes indemnizados totalmente perderam o posto de trabalho. Entretanto, a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical em Nampula, reitera o apelo às empresas no sentido de continuar a observar as medidas de prevenção, visando evitar a propagação da pandemia do novo coronavírus. 2 meses depois da requalificação do mercado do Aresta, o recinto voltou a ser invadido por centenas de vendedores informais. O Conselho Municipal, entidade responsável pela gestão dos mercados e feiras a nível da urbe, recusa-se em pronunciar-se à volta do assunto. As imagens demonstram o ambiente que se vive atualmente neste mercado, depois de beneficiar de obras de requalificação no quadro das medidas de prevenção do novo coronavírus. Apesar de alguns estarem satisfeitos com a retoma do espaço, outros mostram-se preocupados com o aumento do número de infecções pela Covid-19. Vamos a receber em movimento. Sim, sim. Significa que o outro mercado lá está vazio? Lá não está ninguém, já saíram mesmo, não está ninguém. Está vazio. Mas por quê? Parece que vocês também aqui não pagavam taxa. Há uma semana que não estava a pagar, porque aqui não estava a entrar em movimento. Mas está aí, já estava a pagar, não tem problema, já estava a pagar a caixa diária. Certo, nós quando estávamos lá não aparecia clientes, porque muitos reclamavam que lá não chegava muitos compradores. Então decidimos voltar para aqui, mas apesar disso, certos vendedores aqui estão a reclamar que maior tua parte do espaço não for adicionado para a Polícia Municipal. Então muitos ficaram furiosos, muitos dos vendedores preferiram estar lá, mas agora já estamos aqui. Ausentamos porque os próprios chefes falaram que poderiam voltar para aqui e para haver uma união entre nós e que possamos facilitar o munícipe na cobrança das senhas. O que nos levou a sair de lá para aqui, lá é muito longe e também lá não há negócio. Sim, o mercado também lá estava pequeno. Os nossos entrevistados deploram igualmente as precárias condições de saneamento no mercado. Eu não tenho opinião certa sobre isso, mas acontece que aqui essas medidas de prevenção não há e ninguém acredita nessa doença. Então ficamos na dúvida, não sei o que vai ser. Também facilitamos o município, pode ser as cooperadoras, para proceder com os seus trabalhos. O mercado já voltou, de lá onde estava para aqui. Só que o muito que está a faltar aqui, tem muitas pessoas que já têm panca aqui, mas não querem entrar, querem ficar lá fora, a venderem lá fora. Aqui dentro não querem entrar, mas já tem panca. Essas pancas que estão vazias aí têm donos. Sim. São centenas de vendedores que haviam sido evacuados para o novo mercado. Voltaram a ocupar este espaço, sem, entretanto, observar o distanciamento social nem o uso obrigatório da máscara. O Conselho Municipal de Nampula recusa-se em pronunciar-se à volta do assunto.
Pelo menos 10 pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas na vaga de contestação em confrontos com as forças da ordem, iniciada na quarta-feira com a morte, na noite de terça-feira para quarta, de um engenheiro de 43 anos, poucas horas depois de ser detido. O Sheikh Omar Ayoub, quem dirigiu o khutbah esta semana na Mesquita Ansar, arredores da cidade de Nampula, recomendou aos muçulmanos e à comunidade em geral a pôr em prática o terceiro nível do Islã, que é Al-Ihsan, ou seja, a bondade. Temos de despertar esse espírito de querer subir cada vez mais. Não pode se contentar, ficar conformado, simplesmente sou muçulmano. Desde que você faz 5 salatos, esses 5 salatos têm sua função. Mas tem a parte de comportamento, o caráter. Isso encontra-se no imã para o ihsan. Por isso nós encontramos hoje muçulmano que bebe, toma bebidas alcoólicas aí, não deixa de ser muçulmano, só que é muçulmano bêbado. Esses pecados todos, além do shirk, não destroem o Islã, só que deixam um furo, um buraco muito grande no imã e no ihsan. É como se fosse uma criança que nasce, aos 7, 8 anos, contrai uma doença que lhe impede de crescer, de desenvolver. A criança continua pessoa, mas é pessoa doentia. E ninguém gosta de ficar doente muito tempo. Então nós precisamos de curar, ou melhor, quem cura é Allah. Precisamos de tratar o nosso Islã, deixar o Islã crescer. A coisa boa que existe lá no Ihsan, quando eu disse, quando a pessoa chega no Ihsan, não precisa de incentivo. Não que não precise de incentivo, só que é uma pessoa que auto se controla. Você não precisa de ter vergonha de alguém para pôr em prática uma coisa do Islã. Então, se nós criamos em nós mesmos o hábito de não crescer, corremos o risco de destruir o próprio Islã. O risco é maior, cada vez mais devemos aumentar a nossa fé, o nível mais alto que é Al-Ihsan, ou seja, a bondade. E convidamos a acompanhar este espaço de khutbah da semana. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.